Oi, alunos, tudo bem? Espero que sim. Aqui é o professor Adelmo. Na aula de hoje, estudaremos um pouco mais sobre o que são átomos e também um pouco sobre os modelos atômicos e os constituintes do átomo. Vamos lá! Do que é constituída a matéria? Essa foi uma pergunta que diversos filósofos gregos fizeram na antiguidade. Entre eles, Demócrito, Eleusipo, eles tentaram responder essa pergunta propondo a ideia de átomo. Átomo é uma unidade básica de matéria e significa indivisível. Por que indivisível? Eles acreditavam que se eles pegarem a matéria e forem dividindo em pedaços cada vez menores, eles chegam em uma parte da matéria que não dá mais para dividir, que é chamada de átomo. E segundo Demócrito de Abdera, nada existe além de átomos e do vazio. O que são modelos atômicos? Modelos atômicos são os modelos que são usados para representar os átomos, ou seja, são representações dos átomos. Eles não são exatamente iguais aos átomos que representam, mas os modelos atômicos nos ajudam a explicar alguns fenômenos que podem ser observados na natureza. Alguns dos modelos atômicos mais conhecidos são de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, que são os modelos que nós iremos estudar na aula de hoje. Esse modelo da nuvem eletrônica, ele não é estudado no ensino fundamental e nem no ensino médio, devido a exigir uma matemática e uma física super avançadas. Ok? O modelo atômico de Dalton. Dalton foi químico inglês, ok? Com seu modelo, ele buscava explicar o comportamento dos gases e os resultados das medidas das massas das substâncias durante as reações químicas. Segundo Dalton, os átomos são maciços, indivisíveis, indestrutíveis e esféricos. Portanto, seu modelo é conhecido como o modelo da bola de bilhar. Era assim que Dalton imaginava os átomos. Modelo atômico de Thomson. Thomson foi um físico inglês para explicar fenômenos que envolviam cargas elétricas como o magnetismo, a eletricidade e outros fenômenos. Ele propôs a existência de partículas de carga negativa, chamadas de elétrons, nos átomos. Segundo Thomson, os átomos são formados por elétrons que estão mergulhados em uma esfera com carga positiva. Portanto, essa esfera aqui tem carga positiva, e encontram-se mergulhados nessa esfera de carga positiva os elétrons de carga negativa. Portanto, esse modelo é conhecido como pudim de passas devido à semelhança. O modelo atômico de Rutherford. Rutherford foi um físico e químico neozelandês, ok? Ele fez um experimento com uma fina folha de ouro dentro de no caso, no interior de uma tela fluorescente. Essa fina folha de ouro era irradiada por partículas alfa, que é uma radiação, ok? Essas partículas alfa eram provenientes de um material radioativo que ficava dentro de um recipiente blindado de chumbo, ok? Aí veja só, se o modelo atômico de Dalton e o de Thomson estivesse correto, as partículas alfa não iriam conseguir penetrar a fina folha de ouro, ok? Isso levou Rutherford a propor que grande parte do espaço que é ocupado pelo átomo é vazio, ok? Porque o vazio que está dentro dos átomos, no caso, ele permitia a penetração das partículas alfa, ok? E só as partículas alfa que colidiam com o núcleo é que eram refletidas. Vamos ver isso através de uma simulação aqui. Observem, ó. Era o que acontecia. As partículas alfa saíam do material radioativo, passavam pelo orifício aqui, ó. Estão percebendo? Aí vinha, quando encostava na folha de ouro, uma parte das partículas atravessava, uma parte da radiação alfa atravessava a folha de ouro, e a outra parte era refletida. Como é que Rutherford explicava isso? Ó? Quando a radiação alfa vinha e colidia com o núcleo, ela refletia para trás. Já quando a partícula alfa vinha e passava pela eletrosfera, ela conseguia atravessar. Perceberam aí?
Esse experimento de Rutherford, ele comprovou a existência do núcleo atômico. Então veja só, segundo Rutherford, o átomo tinha um núcleo, ok, que é essa parte aqui, ó, do centro. No núcleo estão as partículas positivas, que são os prótons, certo? E o núcleo, ele concentra quase toda a massa atômica. A eletrosfera, veja só, que tem os elétrons, né? Os elétrons são essas bolinhas que estão girando ao redor do núcleo. Percebem? Veja só, o diâmetro da eletrosfera, que é a região dos elétrons, né, é cerca de 10.000 vezes o do núcleo. Como é que a gente pode imaginar isso? Imagina que o núcleo atômico fosse ampliado para o tamanho de uma bola de ping-pong no meio de um campo de futebol. Imaginaram? Se a gente for seguir essa mesma proporção, os elétrons que giram na eletrosfera ao redor do núcleo, né, eles estariam praticamente nas arquibancadas do campo de futebol. Estão vendo que grande parte do espaço do átomo é vazio? Perceberam isso? Curiosidades. O elétron, que é a partícula negativa que gira na eletrosfera, foi descoberto por Thomson, okay? Nesse ano aqui, ó. O próton, que é a partícula positiva, foi descoberto nesse ano pelos cientistas Rutherford e Goldstein. E o nêutron foi descoberto por último. Dessas 3 partículas, o nêutron veio por último, ok? Nesse ano aqui, pelo físico inglês James Chadwick, ok? Aí observem que o elétron ele fica na eletrosfera, já o próton e o nêutron, né? Eles ficam no núcleo atômico, ou seja, os elétrons eles estão na eletrosfera girando aqui e os nêutrons juntamente com os prótons ficam aqui no núcleo, ó, ok? Agora vejamos o modelo atômico de Bohr. Bohr foi um físico dinamarquês. Ele percebeu que o modelo de Rutherford tinha um problema. Caso o modelo de Rutherford estivesse correto, 100% correto, né? Quando o elétron girasse ao redor do núcleo atômico, ele iria irradiar energia, porque ele estaria girando de uma forma acelerada. Ele iria irradiar energia e, ao fazer isso, ele iria perder energia. E o que iria acontecer? Ele iria colidir com o núcleo atômico. Os elétrons iriam colidir com o núcleo atômico e isso colidiria todos os átomos e a matéria não seria possível de permanecer existindo, ok? O que foi que Bohr propôs para corrigir essa falha do modelo de Rutherford? Ele propôs que o elétron só pode se mover ao redor do núcleo em trajetórias circulares, que são as camadas ou os níveis de energia. Ok? Camadas ou níveis de energia. Quando o elétron estava na camada inferior e recebia energia, ele ia para a superior. E quando ele estava na superior e cedia energia, ele vinha para uma camada inferior. Ok? O modelo atômico de Bohr é semelhante ao sistema planetário. Imaginem que os elétrons estão girando em torno do núcleo atômico. O núcleo atômico é como se fosse o Sol, tá? E os planetas são como se fossem os elétrons, ok? Então é semelhante ao sistema planetário do sistema solar. Resumindo, né? A estrutura do átomo, ó. Na eletrosfera girando em torno do núcleo, nós temos os elétrons. Os elétrons têm carga igual a -1, ou seja, uma carga negativa. Já o núcleo tem os prótons e os nêutrons. Os prótons têm carga positiva, ou seja, +1. E os nêutrons têm carga nula ou neutra, que é igual a 0. Okay? O núcleo atômico possui prótons e nêutrons, como vocês podem ver aqui. Ó. E a eletrosfera possui os elétrons, que ficam girando em torno do núcleo. E basicamente a aula de hoje foi sobre a evolução dos modelos atômicos. Quais são os modelos que nós percebemos na aula de hoje? O de Dalton, que é o da bola de bilhar, o de Thomson, que é o de pudim de passas, o de Rutherford, que no modelo de Rutherford ele descobriu o núcleo atômico, o modelo de Bohr,
que tem os níveis de energia, ok? Aí tem um modelo que a gente não pode aprofundar nesse nível de ensino, né? Que é o modelo da nuvem eletrônica. Ele é o modelo mais atual que a gente pode ter, ok? Mas para compreendê-lo tem que dominar uma matemática e uma física super avançada, ok? Esse modelo da nuvem eletrônica é mais visto no ensino superior, ok? Então, alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham curtido e até a próxima aula. Forte abraço a todos vocês.